O estudo a ser apresentado tem como título Panorama Comercial de Batata Doce na Central de Abastecimento do Estado do Pará, CEASA. Eu me chamo Raul Coimbra Miranda, engenheiro agrônomo e atualmente mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Federal do Pará. Bom, dentre os cultivos de hortaliças tuberosas, o de batata doce, cujo nome científico é Ipomoea batatas, é considerado um dos principais feitos na agricultura familiar. Este fato deve-se principalmente à facilidade para cultivar a hortaliça, à sua adaptação e também ao baixo custo exigido para sua produção. Para demonstração, a figura 1 encontra-se uma fotografia de batatas doces recém-colhidas. Quanto à adaptação da espécie aos locais de seu cultivo, a batata doce adequa-se bem em regiões de clima tropical e subtropical, a exemplo da região amazônica. Entretanto, apesar de a Amazônia tropical possuir índices pluviométricos e temperaturas ideais para a produção da batata doce, o seu cultivo e o seu consumo na região ainda apresentam-se tímidos. Nesse contexto, uma forma de contornar esse cenário e também de estimular tanto a produção quanto o consumo dessa hortaliça no estado do Pará, a comercialização de frutas, de hortaliças folhosas, de hortaliças tuberosas, como a batata doce, é auxiliada pela Central de Abastecimento do Estado do Pará, a CEASA, onde produtores tanto regionais, interestaduais e ainda alguns consumidores podem vender e ou comprar produtos hortifruti. Desta forma, este trabalho apresenta como objetivo avaliar a comercialização de batata doce na Central de Abastecimento do Estado do Pará. Para isso, foi realizada uma visita técnica à Central de Abastecimento do Estado do Pará, localizada na capital do estado, Belém. A partir desta visita, obtivemos dados referentes à comercialização de hortifrutis no âmbito da CEASA e, com estes dados em mãos, realizamos análises de caráter quantitativo e econômico, visando demonstrar o cenário de abastecimento de batata doce, especificamente, além dos seus participantes no fornecimento e o rendimento gerado com este. Estas análises elas cercaram o período de 2013 a 2016. Nas figuras abaixo, na figura 2, é possível verificar a localização da CEASA, em Belém, e na figura 3 é possível visualizar como é o funcionamento da CEASA internamente. Assim, os seguintes dados foram obtidos. Primeiramente, os dados referentes aos participantes no abastecimento de batata doce na CEASA do Pará durante os anos de 2013 a 2016. Para isso, houve uma divisão de participação entre o estado do Pará e também outros estados. Assim, visualizando o gráfico 1, é notável que os maiores fornecedores da hortaliça na CEASA paraense são os produtores de outras unidades federativas. Estes produtores eles foram responsáveis por fornecer mais de 99% para o abastecimento de batata doce ao longo dos 4 anos analisados. Em outro cenário, os produtores regionais, ou seja, do estado do Pará, ficaram comprometidos com uma pequena participação, com menos de 1% do total abastecido. Logo, o Pará, de 2013 a 2016, forneceu poucas quantidades de batatas doces para o abastecimento na CEASA. Abaixo, na tabela 1, isso fica ainda mais explícito, onde estão descritas as quantidades fornecidas e os rendimentos obtidos pela comercialização de batata doce na CEASA. Para demonstrar os resultados em termos de quantidade, utilizamos a unidade em quilogramas. Já para demonstrar os dados de lucratividade, a unidade selecionada foi em reais. Aqui nestes resultados, nós também dividimos a tabela em quantidades fornecidas e rendimentos obtidos pelo estado do Pará, ou seja, quantidades que foram advindas do próprio estado do Pará, e também quantidades que foram advindas de outros estados brasileiros. O primeiro ano a ser avaliado foi o ano de 2013, onde os produtores paraenses abasteceram a CEASA com cerca de 3.050 kg de batata doce, o que gerou um rendimento de R$ 3.621.
No mesmo ano, os outros estados forneceram mais de 300 mil quilos de batata doce, o que gerou mais de 600 mil reais. No ano posterior, 2014, ocorreu um aumento tanto em quantidade fornecida quanto em rendimento obtido. O estado do Pará, por exemplo, forneceu mais de 5 mil quilos de batata doce, que foi um aumento de 69% em comparação à quantidade fornecida em 2013, e, consequentemente, a lucratividade também aumentou, alcançando cerca de R$ 6.449, que foi um aumento de 78% em relação ao ano anterior. A quantidade e o rendimento obtidos pela comercialização de batatas doces advindos de outros estados também apresentaram aumentos significativos. Em quilos de batata doce, por exemplo, foram mais de 830 mil quilos, um acréscimo de 169% em comparação à quantidade de 2013, e em faturamento o aumento foi ainda maior, de 173%, que rendeu cerca de R$ 1.600.000. No ano de 2015, os aumentos continuaram, porém, os dados evidenciaram que os percentuais não mantiveram o mesmo ritmo de 2014. Por exemplo, de 2014 para 2015, o Pará aumentou o abastecimento em 47% em relação a 2014, fornecendo 7.600 quilos de batata doce à Ceasa paraense e obtendo um pouco mais de R$ 10.000 com esse fornecimento. Ainda neste ano, os outros estados também não mantiveram o aumento verificado em 2014. O acréscimo em quilos de batata doce no ano de 2015 foi de 55%, que totalizou mais de 1.200.000 quilos de batata doce. Enquanto isso, a renda gerada com esse fornecimento foi 67% maior em relação a 2014, com mais de R$ 2.700.000. Por fim, no último ano de avaliação, 2016, os percentuais relacionados à participação dos comerciantes do estado do Pará apresentaram quedas tanto em quantidade como em lucratividade. A maior queda ocorreu em quilos de batata doces fornecidos, que houve uma diminuição de menos 16% em relação ao ano anterior, com cerca de 6.360 quilos fornecidos de batata doce. Para a lucratividade, a queda foi menor, de menos 1% em relação a 2015, com um pouco mais de R$ 10.000 obtidos. Do mesmo modo, a quantidade fornecida de batatas doces pelos outros estados também exibiram redução, sendo esta de menos 7% em relação a 2015, com mais de 1.200.000 quilos de batata doce no ano de 2016. Em contrapartida, o preço do quilo de batata doce fornecido pelos outros estados aumentou, visto que o rendimento foi positivo, de mais 13% em relação a 2015, o que gerou uma lucratividade de incríveis mais de R$ 3.100.000 de comercialização de batata doce na Ceasa. Diante disso, as conclusões a que chegamos foram que, apesar da pouca expressividade do estado do Pará no fornecimento de batata doce, o mercado desta hortaliça na Ceasa paraense apresenta considerável valor econômico na região, considerando os valores adquiridos com a sua comercialização. Abaixo, as referências que utilizamos principalmente para as imagens, e obrigado.